E aí, boa noite. Boa noite, galera. Vamos entrando. Resolvi fazer um periscope hoje. Eu tinha feito um na sexta-feira retrasada. O pessoal curtiu e tal. Aí eu resolvi fazer outro hoje. Tô aqui na minha poltroninha, aqui no meu quarto. E não repare a bagunça não, tá? Parabéns novamente pela aula passada, muito obrigado, boa noite, gente, Jeane, Flávia. O próximo sobre erro, por favor. Oi, prof, pode fazer vigília, papapá, boa noite, oi, boa noite. Bom, gente, cá estou para fazer uma transmissão sobre dolo e culpa, certo? Dolo e culpa, como vocês sabem, são os elementos subjetivos da conduta, certo? Vai exagerar novamente? Não vou não, que eu tô cansado. Eu estive fora de Recife desde quinta-feira. Eu estava em São Paulo, acompanhando o evento do SERES, a inauguração do SERES lá em São Paulo. O Complexo de Ensino Renato Saraiva, ele inaugurou uma franquia lá em São Paulo com aulas presenciais e estúdios também para gravação de aulas online, enfim. Desde quinta-feira eu estava lá em São Paulo e aí voltei ontem, mas voltei cansadão. Hoje eu também não descansei direito, mas aí eu resolvi fazer essa transmissão, tá bom? Gente, todo chique, nada, a gente se esforça, né? Roupa alugada e tudo mais. Por mim eu só usaria bermuda e havaiana, somente, mais nada. E camisa, né? Eu não tenho corpo para ficar sem camisa, né? Mas se eu tivesse corpo para ficar sem camisa, eu ficava sem camisa também. Então, gente, vê só. Primeiramente, antes da gente iniciar a transmissão, eu gostaria de aproveitar e pedir para que vocês me mandem corações aí e fazer que nem a Nara do Vale acabou de fazer, convidar os seguidores, tá, pessoal? Bora lá. Convida lá os seguidores, vocês que usam o Periscope mais do que eu, sabem como é que se faz isso. E aí vocês, por favor, convidem seus seguidores para que a gente possa fazer uma live bem legal aí, tá? Vamos falar sobre dolo e culpa. Eu peço para vocês convidarem os seguidores. Para alguém que eu não vi o nome falou do meu travesseiro, ó. Tá aqui, ó, o travesseiro. Tem até a orelhinha, ó, o travesseiro. Tá vendo tu? Ó. É um cachorro. É um cachorro. Aí. Tá bonita, não? Ó, com orelha. Né? Foi lá da Imaginário. Bom, gente. Vamos lá. Gente, primeiramente eu queria fazer um convite, na verdade, quase uma súplica para todos vocês. Este sábado eu estarei fazendo o meu primeiro aulão no ATF Cursos Jurídicos. É um curso bastante conhecido aqui em Recife e vai ser a primeira vez que eu vou estar pisando no ATF este sábado. E aí eu peço a vocês, eu peço a presença de vocês para que nós possamos ter uma excelente aula. O assunto da aula será fato típico. E aí a gente vai resolver, como sempre a gente faz, bastantes questões sobre fato típico, tá? Vamos fazer o máximo para esgotar o assunto. Vamos falar sobre concausa, vou mostrar o método que eu desenvolvi dos 5 passos para você resolver qualquer questão que envolva concausas. Você perdeu o medo desse assunto. Vamos falar sobre o princípio da significância, princípio da adequação social, todos os tipos de dolo, todos os tipos de culpa. Então, assim, vai ser uma aula muito proveitosa. E como se trata da minha primeira aula no ATF, é um momento especial para mim. Então, eu gostaria de pedir a presença de todos vocês nesse momento especial aí da minha carreira de professor aqui em Pernambuco, tá? Na verdade, a aula no ATF do sábado serão 2 aulas. Direito Civil pela manhã com o professor Mário Godoy, de 9 às 12, e à tarde, a partir das 14 horas, eu com Direito Penal, e aí nós vamos de 14 horas até a última questão, sabe lá Deus a hora que vai terminar,
Né? O pessoal sabe que quando eu entro eu suo a camisa mesmo. Mas enfim, a gente vai ter nesse sábado Mário Godoy, Direito Civil de manhã, e eu, Direito Penal, à tarde, certo? As inscrições podem ser feitas no site do ATF Cursos Jurídicos, tá? Quem quiser o link pode me pedir aí no Facebook, no WhatsApp, que eu mando o linkzinho. Ou então você mesmo entra lá no site do ATF, tem a inscrição, o link para fazer a inscrição online, mas você também pode fazer a inscrição presencialmente lá no ATF e também no dia, né? Você pode comparecer no dia para fazer a inscrição. Muitas pessoas perguntaram se não poderia comprar aula separada. Gente, eu lamento muito. Eu mesmo fui atrás do curso e o pessoal me informou que não, que realmente tem que ser o pacote, né, das aulas, porque eles até estão chamando aula em dose dupla, né? Então, infelizmente, o curso realmente só vende a casadinha, o pacote com as 2 aulas. Mas vocês devem conhecer o professor Mário Godoy e serve o alerta para você, porque Direito Civil, assim como Direito Penal, foram as matérias de conhecimentos específicos que tiveram o maior número de questões no último concurso do TJPE, certo? Então, Direito Civil e Direito Penal realmente vale aí a sua atenção, tá bom? O preço é R$60 pelas 2 aulas e parece que quem já foi aluno do ATF ou é aluno do ATF, você vai pagar R$50. O preço seria diferenciado, tá bom, gente? Então, assim, fica aí o meu convite. Eu espero muito que vocês me acompanhem nesse novo momento. É especial para mim, não vou mentir, né? Apesar de eu já ser professor de outros cursos, como o Espaço Jurídico, também, para quem não me conhece, sou professor do Complexo de Ensino Renato Saraiva, também, enfim, dispensa comentários, mas como se trata de uma casa nova, que é o ATF, então eu gostaria de ter vocês junto a mim nessa estreia, né? nessa primeira vez, né? Vamos tentar começar com o pé direito, né? Então tá bom. Onde fica o ATF? Fica na rua Nicarágua, no Espinheiro. Quando você está indo pela Agamenon, sentido Boa Viagem, do lado direito você vê a Medical. Ele fica na rua dessa Medical, tá bom? Bom, gente, vamos iniciar. Um pouco cansado, vamos iniciar a transmissão, tá bom? Gente, quando nós começamos a estudar Direito Penal, uma das primeiras informações que recebemos é que o Direito Penal ele é um conjugado de 3 elementos. O Direito Penal ele é formado por 3 elementos. Os elementos são fato típico, fato ilícito ou antijurídico e culpabilidade. Então, para termos o crime, temos que ter a conjuntura, temos que ter a conjugação destes 3 elementos. O primeiro dos elementos do crime, que é o fato típico, de longe é o mais extenso, inclusive é o assunto do meu aulão de sábado. O fato típico é composto por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Dentro do primeiro elemento do fato típico, que é a conduta, nós temos que no enfoque subjetivo, a conduta pode ser dolosa ou culposa. São os famosos dolo e culpa, que você tanto ouve falar, não só nas aulas de penal, como também na sua vida, nos jornais, nas conversas de bares, etc. Eu costumo dizer que mesmo que você nunca tenha estudado penal na vida, você já tem uma noção primitiva do que é dolo e do que é culpa. Você às vezes está assistindo televisão, assistindo jornal, aí o jornalista diz: fulano responderá por homicídio doloso, ou seja, aquele onde, aí você já completa aí, aquele onde se tem a intenção de matar. Lá do outro, o jornalista diz assim: fulano responderá por homicídio culposo, ou seja, aquele, complete, aquele onde não se tem a intenção de matar. Então você, mesmo que não estude direito penal, você já sabe que no crime doloso nós temos o que se chama de intenção, e no crime culposo nós não temos esta intenção. Então você já parte desta premissa. Crime doloso é um crime intencional. Crime culposo é um crime não intencional. Mas a intenção não é de praticar a conduta,
e sim de auferir o resultado. Então, no crime doloso, o sujeito pratica intencionalmente uma conduta e alcança um resultado também intencionalmente, sendo essa intenção direta ou indireta. Falamos disso já já. No crime culposo, o sujeito pratica uma conduta também de forma intencional, cuidado com isso, mas o resultado da conduta vem de forma não intencional. Por isso que se diz que tanto no crime doloso quanto no crime culposo existe o que se chama de voluntariedade. No crime doloso, a conduta é voluntária e causa um resultado voluntário. Voluntariedade na conduta, voluntariedade no resultado. No crime culposo, nós temos voluntariedade na conduta e involuntariedade no resultado, certo? No crime doloso, o resultado é voluntário. No crime culposo, o resultado é involuntário. Tudo bem? Beleza. Quando a gente fala ainda de crime doloso, a gente tem que saber que existem dois tipos de dolo, certo? Existem dois tipos de dolo. E quem é que diz que existem dois tipos de dolo? O próprio Código Penal. O próprio Código Penal, no artigo 18, inciso 1, vai dizer que existem dois tipos de dolo. Ele diz lá, o crime é doloso quando o sujeito quis o resultado ou assumiu o risco do resultado. Ora, se o crime é doloso quando o sujeito quis o resultado ou quando ele assumiu o risco do resultado, então significa dizer que eu tenho dois tipos de dolo. Eu tenho o dolo de quando o cara quis e eu tenho o dolo de quando o cara assumiu o risco. E aí, no que tange ao dolo de quando o sujeito quis o resultado, eu vou chamar esse dolo de dolo direto. No que tange ao dolo de quando o sujeito assumiu o risco de produzir o resultado, eu vou chamar este dolo de dolo indireto. Então, nós começamos a construir o esquema do crime doloso, dizendo que o dolo pode ser direto ou indireto. Beleza? O dolo direto, ele se divide em dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. Já no dolo indireto, nós vamos dividi-lo em dolo indireto alternativo e dolo indireto eventual, certo? Então, não é para se falar dolo direto e eventual, não. É dolo direto e dolo indireto. Aí o dolo direto pode ser de primeiro ou de segundo grau. E o dolo indireto pode ser alternativo ou eventual. Tranquilo isso? Beleza. Bom, comecemos a falar sobre o dolo direto, tá? Gente, dolo é consciência e vontade. Quando não há a consciência, pode existir o que se chama de erro de tipo, onde o sujeito não tem consciência do que faz. Ele faz algo que não tem consciência, ele faz algo que não sabe o que é, ele não sabe o que faz, ele erra sobre elementos do tipo. Então, sem a consciência, pode surgir o erro de tipo. Para quem perguntou aí sobre a existência de um dolo direto de terceiro grau, é um tipo de dolo que foi cobrado na prova do Ministério Público de Goiás para o cargo de promotor de justiça, e eu não abordo esse tipo de dolo nas aulas simplesmente porque não é algo que se tem como remansoso majoritário na doutrina, certo? Então eu prefiro deixar o dolo de terceiro grau de lado. O Ministério Público de Goiás, para o cargo de promotor, ele costuma ter essas posições um pouco heterodoxas, né? Umas correntes aí, umas viagens e tal e tal. Como eu trabalho com um público de provas objetivas, então é mais natural que eu fique com o que costumeiramente cai nesse tipo de prova, o que não é o caso do dolo direto de terceiro grau, tudo bem? Então, vê só, o dolo direto de primeiro grau é o dolo mais sem segredo de todos. O sujeito elege um fim e vai em busca deste fim. Acabou-se. Dolo direto de primeiro grau. Não tem o que discutir. Eu quero furtar, eu vou dirigir minha conduta para furtar. Dolo direto de primeiro grau. Eu quero matar, vou dirigir minha conduta para matar. Dolo direto de primeiro grau. Não tem muito mistério. Até porque, desde o advento do finalismo, dolo
e não só dolo como também a culpa, integram, como estamos vendo aqui, o fato típico. Né? No causalismo que foi adotado outrora, dolo e culpa estavam dentro de culpabilidade, mas isso não existe mais. Dolo e culpa, desde o advento da teoria finalista da ação, estão dentro da conduta, tal como estamos vendo aqui nesta live. Acabei de ver aí o professor Júlio César, grande amigo Júlio César, entrou aí na transmissão, tá? Um grande abraço, Júlio. Valeu. Você nunca mais fez um periscope aí, né? Deu uma sumida. É bom você aparecer de novo aí, que a galera gosta das suas transmissões. Professor Júlio César, de Direito Processual Penal, certo? Bora lá. Então, o dolo direto de primeiro grau não tem muito mistério, né? Mas falemos agora do dolo direto de segundo grau. Bom, o dolo direto de segundo grau, eu costumo dizer que ele tem um apelido dado pela doutrina, que este apelido é quase uma fila. É sério. Se você não sabe o que é o dolo direto de segundo grau, depois que você aprender o que ele é e escutar o seu apelido, ele vai fazer todo o sentido do mundo para você. Porque o apelido do dolo direto de segundo grau, dado pela doutrina, é uma fila. É basicamente uma fila do Instituto. Então, vê só. O dolo direto de segundo grau é quando o sujeito ele escolhe um fim, ele elege um fim, e para conseguir este fim, ele escolhe um meio. Deste meio que ele escolheu para a consecução do fim que ele elegeu, haverão efeitos colaterais, haverão consequências de forma necessária. Por isso que o dolo direto de segundo grau também é conhecido como dolo de consequências necessárias. Isso já foi cobrado até em concurso. Perguntaram, juro por Deus, uma assertiva de concurso em prova objetiva, dizendo o dolo direto de segundo grau também é conhecido como dolo de consequências necessárias, gabarito verdadeiro. Porque realmente esse é o apelido dele. Tranquilo isso? Então vamos dar um exemplo para você vislumbrar o dolo direto de segundo grau a partir do conceito que vos dei. Tudo bem? Então imagina que João, querendo causar a morte de Pedro, elegeu um meio para matar Pedro. E o meio que ele escolheu foi colocar uma bomba no avião que Pedro estava para viajar. Então perceba, João, ele elegeu um fim, matar Pedro. Então ele tinha para com Pedro uma relação de dolo direto de primeiro grau. Para alcançar este fim, de matar Pedro, ele escolheu um meio, uma forma, uma maneira, um modo. E o modo que ele escolheu foi colocar uma bomba no avião que Pedro irá viajar. João sabe que quando ele pipocar aquela bomba no ar, não morrerá somente João, mas morrerão também todos os outros passageiros do avião. Então, imagina o seguinte diálogo hipotético. Eu chego para João e pergunto: Ô João, o que é que tu queres? Aí ele vai dizer: eu quero matar Pedro. Ah, João, então quer dizer que Pedro é teu dolo direto de primeiro grau, né, João? É isso mesmo. João, Pedro é meu dolo direto de primeiro grau. Tudo bem, João, mas observa, você vai matar Pedro de que forma, de que maneira, de que meio, usando que modo? Aí João vai responder: cara, eu vou matar Pedro colocando uma bomba no avião que ele irá viajar. Aí eu chego para Pedro e digo assim, para João e digo assim: entendi, João. Ô João, mas tu consegue perceber que ao colocar uma bomba no avião que Pedro irá viajar, ou seja, a partir da forma que você escolheu para matar Pedro, quando você explodir essa bomba lá, todos os outros passageiros do avião também irão morrer? Aí João vai responder: sim, eu sei disso. Fazer o quê? A morte destes outros passageiros nada mais serão do que uma consequência necessária do meio que eu escolhi para matar João, ou seja, para alcançar o meu dolo direto de primeiro grau. E aí digamos que explode a bomba do avião, morre João e outros 9 passageiros. Nós tivemos 10 mortes ao total. Quantos homicídios? 10 homicídios.
Quantos a título de dolo direto de primeiro grau? Um, que foi a morte de Pedro. E quantos a título de dolo direto de segundo grau? 9, que foi a morte de todos os demais passageiros do avião. Tranquilo isso? Beleza? Vamos lá. Eu não vou falar nesta live, até porque eu não pretendo ficar aqui até de madrugada, eu não vou falar nesta live do dolo indireto, do dolo indireto alternativo, certo? Não vou falar sobre o dolo indireto alternativo, justamente porque tem pouca incidência em concursos públicos. De 2013 para cá, eu fiz uma pesquisa, houve apenas uma letra de uma questão de múltipla escolha da banca VUNESP em que se foi perguntado sobre o dolo indireto alternativo. Então eu vou deixar o alternativo de lado e eu vou logo para o dolo eventual. Tranquilo isso? Então bora lá. Vê bem. Lá no artigo 18, inciso 1, eu disse a vocês que existem dois tipos de dolo. Quando o sujeito quis o resultado, dolo direto. Quando o sujeito assumiu o risco de produzir o resultado, dolo indireto. Então, quando se trata de dolo eventual, espécie do gênero indireto, nós temos que o sujeito ele não quer o resultado. Perceba isso, é importante. No dolo eventual, o sujeito não quer causar o resultado, porque se ele quisesse, não seria dolo eventual, seria dolo direto. E o dolo eventual não está no artigo 18, inciso 1, como sendo o dolo de quando ele quis o resultado. O dolo eventual está no artigo 18, inciso 1, na parte que ele fala que o sujeito assumiu o risco de produzir o resultado. Então, no dolo eventual, ele não quer causar o resultado. Esse é o ponto de partida do dolo eventual. No dolo eventual, ele não quer causar o resultado. Não querendo causar o resultado, entretanto, ele pratica uma conduta arriscada. Ele age de forma negligente, ele age de forma imprudente, ele age com imperícia. Ah, Alexandre, mas negligência, imprudência e imperícia não são de crime culposo? Não somente de crime culposo. O dolo eventual também pode ter o sujeito agindo com uma negligência, agindo com uma imprudência, agindo com uma imperícia. Entendeu? Então perceba, no dolo eventual, o sujeito não quer causar o resultado. Ora, se ele não quer causar o resultado, como é que ele causa este resultado? Se ele não quer causar, ele causa sem querer. E como é que ele causa sem querer? Ele causa sem querer, sendo negligente, sendo imprudente ou agindo com imperícia. Então, no dolo eventual, o sujeito não quer causar o resultado. Causa, entretanto, sendo negligente, imprudente ou agindo com imperícia. Aí a Nara do Vale pergunta, como distinguir? Pois é, este é o ponto. Como distinguir? E eu vou ensinar a você como distinguir. Veja, no dolo eventual, o sujeito não quer causar o resultado, já disse isso, ele acaba causando, sendo negligente, imprudente ou agindo com imperícia. Ótimo, beleza. Então ele não quer causar um resultado, mas ele pratica uma conduta arriscada. Qual é a conduta arriscada? É a sua negligência, a sua imprudência ou a sua imperícia. Após, são 3 fases, o dolo eventual são 3 fases. A primeira fase é o sujeito não querendo causar o resultado, ele pratica uma conduta arriscada. Negligência, imprudência e imperícia. O segundo passo é ele perceber o que essa conduta arriscada pode causar. É ele ter, portanto, previsão do resultado. É ele conseguir perceber o que aquela conduta arriscada pode causar. E após ele perceber, após esta segunda fase, após ele perceber o que esta conduta arriscada pode causar, ele tem uma postura de não me importa o que aconteça. Estou nem aí para este resultado. Não me importa o que aconteça, tô nem aí, dane-se, lasque-se, ou como dizia Mesger, haja o que houver, dê no que der, ainda assim eu agirei. Então no dolo eventual, o sujeito não quer causar o resultado, mas pratica uma conduta arriscada.
consegue perceber o que esta conduta arriscada pode causar e, após perceber, a postura dele é: não me importa o que aconteça, haja o que houver, dê no que der, ainda assim eu agirei. E aí eu faço uma pergunta para vocês que estão assistindo a live. Gostaria de que vocês respondessem essa pergunta na medida do possível, atentos à minha explicação, certo? Então veja, um sujeito que ingerir bebida alcoólica e dirigir veículo automotor sob influência desta bebida alcoólica, e digamos que ele, dirigindo o veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, tendo ingerido bebida alcoólica, digamos que ele, sob este efeito, na direção de carro, de veículo automotor, ele atropela uma pessoa, esta pessoa vem a morrer. Cara, somente com essas informações que vos dei, não acresça dados onde eu não acresci, também não decresça dados onde eu não decresci, e me responda: somente com estas informações eu posso afirmar que o sujeito agiu com dolo eventual? Sim ou não? Os dados foram bebida, direção do veículo automotor, atropelamento onde uma pessoa morreu. Pronto, esses são os dados. Só com isso eu posso dizer? Muito bem para todo mundo que está respondendo que só com isso eu não posso dizer. Porque a resposta correta é depende. A resposta correta é depende. Depende do quê? Depende da postura do sujeito diante do que ele previu que podia acontecer depois da sua conduta arriscada. Então vamos voltar um pouquinho. Eu disse que o dolo eventual se forma com a conjunção de 3 fases. Primeira fase: não quero resultado, mas pratico uma conduta arriscada. Segunda fase: consegue perceber o que essa conduta arriscada pode causar. Terceira fase: não se importar com o que ele previu que podia acontecer. No meu exemplo, eu disse que ele praticou uma conduta arriscada, bebeu e dirigiu. No meu exemplo, ele pode prever o que pode acontecer, mas eu não dei a postura dele. É a postura que vai definir se há dolo eventual ou se há crime culposo. Porque eu posso te dar um exemplo de álcool ao volante, onde há um atropelamento e uma morte, e não se tratar de dolo eventual. Eu posso te dar um exemplo. Eu posso construir um exemplo para você de álcool, volante, morte e não é dolo eventual. Vamos lá construir? Vamos lá. Deixa eu ver só. Explicar esse assunto com um quadro é bem melhor. Mas bora lá. Estou até falando pausado para você ir acompanhando. Então vê bem. Digamos que você passa no concurso. E aí você resolve pegar sua filhinha e sua esposa para tomar vinho. Sua filhinha pequenininha vai ficar no suco de laranja. E aí vocês vão a um restaurante para comemorar aí a sua nomeação no concurso. E aí você bebe uma garrafa de vinho inteira. Sua mulher bebe uma garrafa de vinho inteira. E sua filhinha está lá no suquinho de laranja. Ao final da noite, você está alcoolizado. Sua mulher também está alcoolizada. Sua filhinha não está, mas ela tem 10 anos de idade, ela não pode dirigir, né? E aí, a sua mulher, só por ser mulher, ela é historicamente, cientificamente, dogmaticamente, empiricamente mais evoluída que o homem. Isso não se discute. A mulher é muito mais madura que o homem, é muito mais consciente que o homem. Isso não tem discussão. Se você perceber uma mulher, uma menina com 18 anos de idade, ela é uma mulher. Um menino de 18 anos de idade é um delinquente, quase, né? Aí basta observar, né, que uma menina de 18 anos, ela namora com um cara de 25, de 26 ou até de 30, né? Agora, um menino de 18 anos, ele fica atrás das de 14 e ainda levando fora.
Então você vê como há uma involução do homem com relação à mulher, né? E aí a mulher, como mais consciente, voltando ao meu exemplo, a mulher chega para você e diz: amor, você está alcoolizado. Eu também estou alcoolizada. Então vamos deixar o nosso carro aqui e vamos chamar um Uber para ir para casa? Esse exemplo antigamente era com táxi, mas aí agora eu não quero mais saber de táxi, aí por agora eu boto o exemplo com o Uber, né? Então aí a mulher diz: amor, hoje nós estamos sob efeito de álcool, então nós vamos deixar nosso carro aqui e vamos chamar o Uber para ir para casa. Aí o homem, como delinquente, como imaturo que é, ele chega para ela e diz: nananinha não, eu estou bom o suficiente para dirigir e chegar em casa e nada acontecer. Olha as 3 fases do dolo eventual. Presta atenção. Aí a mulher diz assim: amor, você consegue perceber que dirigir após beber é uma conduta arriscada? Sim, amor, eu consigo perceber. Amor, você consegue perceber que pode ser, quem sabe, quiçá, talvez, você atropele alguém? Você consegue ter previsão do que pode acontecer? Sim, amor, eu até consigo. Amor, então qual é a sua postura frente a isto? Aí ele diz: eu acredito sinceramente que nada vai acontecer. Eu acredito sinceramente que estou bom o suficiente para chegar em casa e nada acontecer a ninguém. Então perceba, tivemos uma conduta arriscada, tivemos uma previsão do resultado, mas qual foi a postura dele? A postura dele foi de dane-se, a postura dele foi de foda-se, a postura dele foi de não me importo com o que aconteça. Não, a postura dele foi de quê? Eu acredito sinceramente que nada vai acontecer. Então esqueça dolo eventual, filho. Porque dolo eventual eu só tenho quando, após essas 2 primeiras fases, conduta arriscada e previsão do resultado, a postura do sujeito é: dê no que der, haja o que houver, ainda assim eu agirei e tô nem aí pro que aconteça. Não foi o que aconteceu no meu exemplo. Eu tive conduta arriscada? Tive. Tive previsão do resultado? Tive. Mas a postura foi de quê? Eu acredito sinceramente que nada acontecerá. Então esqueça o dolo eventual. Não tivemos dolo eventual. Aí digamos que o sujeito atropela uma pessoa e mata uma pessoa. Esta morte foi dolosa a título de dolo eventual? Não. A morte foi o quê? Culposa, a título de culpa consciente. Porque a única coisa que distingue o dolo eventual da culpa consciente é somente a postura do sujeito diante da previsão do resultado. Porque tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, nós temos uma conduta arriscada. Tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, o sujeito não quer causar o resultado. E não querendo causar o resultado, pratica uma conduta arriscada. E após praticar essa conduta arriscada, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, o sujeito tem previsão do que pode acontecer. Então, tanto no dolo eventual quanto na culpa consciente, eu tenho conduta arriscada, eu tenho previsão do resultado, só que este é o momento do terceiro dedinho, é o momento em que vamos diferenciar o dolo eventual da culpa consciente. No dolo eventual, após essas 2 fases, a postura dele vai ser de dane-se, lasque-se, haja o que houver, dê no que der, eu agirei. Dolo eventual, ocorrendo o resultado. Já na culpa consciente, crime culposo, portanto, a postura do sujeito após as 2 primeiras fases é: eu acredito sinceramente que nada vai acontecer. Eu sei que eu estou praticando uma conduta arriscada, eu consigo perceber o que ela pode causar, mas eu acredito sinceramente que nada acontecerá. Esta é a distinção entre dolo eventual e culpa consciente. Então deixa eu trabalhar com alguns exemplos para vocês, tá bom? Preste atenção, vê bem. Digamos que eu esteja prestes a ultrapassar um sinal vermelho, né? Eu estou lá com o meu carro, eu vi que o sinal ficou amarelo, e aí, gente, quando o sinal fica amarelo, é o Estado utilizando o direito administrativo através do poder de polícia, avisando para você: cidadão, motorista,
o sinal vai fechar. Portanto, reduz a velocidade. Mas como é que a gente recebe esse recado do estado? Quando o sinal fica amarelo, a gente já pensa o quê? Acelera que dá tempo, né? Vou acelerar aqui para dar tempo de passar, né? Às vezes a gente recebe o recado do estado dessa forma, né? Enfim, aí eu tô lá na avenida, né? O sinal fica amarelo. E aí eu penso, eu vou furar esse sinal. Opa, eu vou furar este sinal. Conduta arriscada. Eu vou furar este sinal, conduta arriscada. Eu consigo perceber que se eu furar este sinal, eu posso atropelar alguém. Previsão do resultado. E após eu prever o que pode acontecer, a minha postura vai ser de, ainda que eu atropele alguém, eu não me importo porque eu vou ultrapassar este sinal. Então agora eu tive a postura de, haja o que houver, dê no que der, ainda assim eu agirei. E aí digamos que eu ultrapasse este sinal e atropele uma pessoa, esta pessoa morra. Agora sim, por conta desses 3 vetores, eu posso ter o dolo eventual. Tranquilo isso? Beleza? Agora vamos pegar uma situação e falar de culpa consciente, para vocês verificarem a diferença. Então bora lá. Vê bem. O melhor exemplo de todos, na minha opinião, tá? Digamos que eu seja um atirador de facas do circo. Eu sou treinado pra caralho, treinei a minha vida toda para atirar faca em uma maçã colocada na cabeça de outras pessoas. Eu sou um atirador de facas. E aí eu pego uma pessoa, uma mulher chamada Maria, eu coloco Maria com uma maçã em cima da cabeça. Eu vou a uma distância considerável e vou arremessar a faca para acertar esta maçã em cima da cabeça de Maria. Pergunto-lhe, eu jogar essa faca para acertar uma maçã que está em cima da cabeça de Maria é uma conduta arriscada? É. Eu consigo perceber que pode ser, quem sabe, talvez eu venha a acertar Maria? Consigo. Eu tenho previsão do resultado. Agora, qual será a minha postura diante desta minha previsão? Não me importo que eu acerte Maria? Ou eu acredito que eu sou bom o suficiente, acredito sinceramente que vou acertar a maçã e nada vai acontecer a Maria? Qual dessas duas posturas eu tenho aqui? A 1 ou a 2? Eu tenho a postura 2, né? Eu não quero acertar Maria e eu não tenho postura de haja o que houver, dê no que der, ainda assim eu agirei. Eu acredito sinceramente que vou acertar a maçã e nada acontece. Aí eu jogo a faca e acerto Maria. Maria morre. Contado deste jeito, eu tive dolo eventual ou tive culpa consciente? E aí? O que é que eu tive aí? Bora lá? Culpa consciente. Muito bem. E observe que a única coisa, e não houve outra, que diferenciou o dolo eventual da culpa consciente foi só e somente só a postura do sujeito diante do que ele previu que podia acontecer. Só isso. Nada mais. Porque nos 2 exemplos eu tive conduta arriscada. Veja, nos 2 exemplos o sujeito não queria causar o resultado e praticou uma conduta arriscada. Nos 2 exemplos o sujeito teve previsão do que podia acontecer. Agora, o que diferenciou um do outro foi que em um, no caso do sinal, o sujeito tinha postura de dane-se, lasque-se, não importa que eu bata em alguém, não importa que eu mate alguém, ainda assim eu vou agir. Dolo eventual. E no outro exemplo, do atirador de facas, a postura do sujeito foi de, eu acredito sinceramente que sou bom o suficiente para acertar a maçã e nada acontecer, portanto, a Maria. Caracterizou então a culpa consciente. Tranquilo? Beleza? Cara, eu sempre costumo dizer para os meus alunos
Engraçado que eu estava no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro não, em São Paulo, agora no fim de semana, e eu conheci pessoalmente o professor Rodrigo Menezes, né? Professor de Direito Constitucional, ele é carioca, né? Professor agora do SES também, assim como eu. E aí a gente tava conversando durante o almoço e tal. E aí ele tava falando sobre quando a gente começa a ensinar em cursinho para concurso, tendo um histórico de concurseiro, é outra coisa. Porque às vezes tem pessoas que às vezes começam a ensinar para concurso sem ter histórico de concurseiro, sem ter feito muitas provas na vida. E aí ele acaba levando um perfil de graduação para concurso. E eu costumo dizer que perfil de graduação em concurso acaba com o aluno. Se o aluno tinha chance, se ele assistir aula de concurso com perfil de graduação, as chances dele vão para o esgoto. Pode acreditar no que eu estou dizendo. Por quê? Porque o estudo para concurso não é um estudo para formar jurista. Pelo menos um concurso de prova objetiva, como é concurso para servidor de tribunal, para Polícia Federal, agente escrivão, etc. Então, quando você ensina para concurso o aluno para enfrentar uma prova objetiva, você não está ali formando um jurista. Você tem que estar ali para fazer com que ele marque a assertiva certa na hora da prova. Você está ali somente para isso, né? Então, eu costumo dizer que o professor que for para um cursinho para concurso e quiser imprimir um ritmo de graduação na aula, ele vai matar a chance do aluno. Eu tenho pena deste aluno, pena mesmo, porque ele não vai ter êxito naquela matéria se ele assistir uma aula com perfil de graduação. E aí eu estava conversando com o Rodrigo Menezes justamente isso, que quando a gente tem um histórico de concurso, quando a gente tem um perfil de concurseiro, quando a gente vai para a sala de aula, a gente costuma ter uma facilidade de adaptação ao aluno muito grande, porque a gente consegue fazer com que o aluno ele aprenda o assunto de uma forma que ele vá marcar o X correto na hora da prova. Que eu acredito que esse seja o grande objetivo, pelo menos no momento. É claro que vocês, quando passarem no concurso que querem, vocês podem aí entrar na faculdade de Direito, ou quem já for formado em Direito, fazer um mestrado e seguir a vida, mas isso são etapas, né? A nossa etapa no momento, se preparando para a prova objetiva, é marcar a porra do X e ponto final, né? É isso que nos interessa. Então, por conta disso, eu resolvo questões todos os dias. Todos os dias eu estou resolvendo questão de concurso. E hoje à tarde eu resolvi uma questão, foi o concurso de Defensoria Pública, tá? Salvo engano, do Mato Grosso. Defensoria Pública do Mato Grosso, salvo engano, foi isso, a questão desse ano. E quando eu vi essa questão, eu quase choro de emoção, porque ela explorou numa prova objetiva o que eu estou explicando para vocês aqui nessa live, né? Ele perguntava assim: se entre dolo eventual e culpa consciente, se existia algum traço em comum. Algum traço em comum. E o gabarito foi: em ambos temos a prática de conduta arriscada e em ambos temos a previsão do resultado. Então, o dolo eventual e a culpa consciente, eles se parecem muito. Porque nos dois eu tenho... nos dois o sujeito não quer o resultado. Nos dois o sujeito pratica uma conduta arriscada, negligente, imprudente ou imperita. Nos dois ele tem previsão do que pode acontecer. E a única coisa que, vou repetir pela enésima vez, distingue-os, é que no dolo eventual o sujeito tem uma postura de não importa o que aconteça, haja o que houver, dê no que der, ainda assim agirei. E a culpa consciente, o sujeito tem postura de eu acredito sinceramente que nada vai acontecer. Eu acredito sinceramente que eu sou bom o suficiente para agir e ainda assim nada acontecer. Certo? Tranquilo isso? Então, muito cuidado para vocês não confundirem o dolo eventual com a culpa consciente. O crime culposo, ele está previsto também no artigo 18 do Código Penal. O artigo 18, inciso 1 do Código Penal traz o crime doloso e o artigo 18, inciso 2 traz o crime culposo. E o artigo 18, inciso 2
diz que no crime culposo o sujeito não quer causar o resultado, mas causa o resultado agindo com negligência, agindo com imprudência ou agindo com imperícia. Certo? Tranquilo isso? Então, crime doloso, artigo 18, inciso 1. Crime culposo, artigo 18, inciso 2. Tá? O que é que eu falei até o momento nessa live? Eu falei do dolo direto, de primeiro e de segundo grau. Eu falei do dolo eventual e a sua diferença para a culpa consciente. Para vocês verem que eles parecem muito, mas se distinguem em um único ponto, que eu já falei exaustivamente qual é aqui nesta live. Tá bom? Gente, só aproveitando, eu sei que eu já falei no começo, mas muita gente que está agora na transmissão não estava no começo e talvez não vá ver o replay. Eu gostaria muito da presença de vocês no aulão que eu vou realizar sábado no ATF Cursos Jurídicos, tá? É um aulão dose dupla, uma casadinha de direito penal com direito civil com o professor Mário Godoy. Então nós teremos um sábado manhã e tarde de aulas. Sábado manhã direito civil com Mário Godoy, sábado à tarde eu com direito penal. Pela manhã, 9 às 12, Mário trabalhará o tema fato jurídico, com teoria e questões. Eu entrarei às 14 horas, trabalhando fato típico, com teoria e questões. E eu vou começar às 14 horas, e para quem me conhece sabe que a gente vai adentrar pela noite, porque eu não saio da sala sem a feitura de todas as questões. Não importa o tempo que leve para isso. Tá bom? Beleza? Minha primeira vez no aplicativo, minha primeira aula assistida, só tem uma coisa a dizer. Você é um excelente professor. Oh, poxa, queria ter tirado um print disso. Caramba, que coisa linda de ler. Muito obrigado aí, viu? Pra você que falou isso. Eu fico muito emocionado, de verdade. Poxa, é tão bonito que eu até marejo os olhos. É foda, eu sou uma manteiga derretida mesmo. Enfim. Porra, é foda. Pera aí rapidinho. Não é porque a gente às vezes trabalha tanto, né? E às vezes a gente abdica, né? De fim de semana e tal. E a gente passa assim, né? É muita competição, né? Então a gente acaba trabalhando muito mais do que a gente acha, né? É um meio muito difícil, realmente. Mas aí a gente vai se esforçando, né? A gente vai estudando, a gente vai trabalhando aí a didática e tentar passar, né? Fazendo agora um negócio aí, que bexiga é essa? Vou dar um negócio assim no meu celular, mas que danada é isso? Foi o quê? Ai, meu Deus. E aí, gente, como é? Voltou? Travou, foi? Travou, né? Voltou agora. Que droga, né? É tão ruim. Professor, você é excelente, transmite conteúdo de forma impecável. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns, foi monitor em minha OAB penal no espaço jurídico. Bons tempos de monitoria. Hoje, professor, realmente foi uma estrada dura. Foi difícil, mas a gente vai melhorando, né? Vai seguindo aí o caminho, sempre com muita humildade, né? E como eu costumo dizer, prestação de serviço, né? Prestação de serviço, vocês sabem que quem me acompanha, eu tô sempre o tempo todo dando assistência realmente, né? No meu canal do Telegram, no meu Instagram, no meu Facebook, na distribuição de materiais, né? E até quem não vai para as minhas aulas, seja, enfim, por qualquer que seja o motivo, eu sempre disponibilizo os materiais, enfim. Então a gente vai fazendo realmente o melhor possível, tá? Então eu queria agradecer
a presença de vocês nessa live. A gente, claro, não esgotou o tema de dolo e culpa, não fizemos isso, até porque eu não vou ficar aqui até de madrugada, eu não estou em condição para isso, mas eu acredito que já deu para passar uma quantidade boa de informações, né? Nós temos aí um grande número de questões objetivas de provas de concurso que exploramos o que a gente já falou, né? O que a gente já falou nessa live. Então eu agradeço, tá, a presença de vocês. Embora a gente não tenha esgotado o assunto, a gente deu para falar muita coisa aí, tá bom? Então, mais uma vez, fica o meu convite para a aula de sábado. Aí você vai pensar, porra, Zamboni, já falasse dessa aula de sábado uma caralhada de vezes, porra, cala a boca, muda o assunto, vira o disco. Mas é porque eu realmente não sou de fazer tanta propaganda assim. Eu faço até nos Facebook, né? Aí eu faço mesmo, Facebook, Instagram, eu patrocino minhas publicações, mas quando é assim, transmissão ao vivo, eu sou meio encabulado para fazer tanta propaganda, mas é porque essa aula de sábado realmente é aquela aula assim que eu quero entrar com os dois pés na caixa dos peitos, entendeu? E aí eu vou estar preparando material aí por esses dias pra gente tentar fazer uma aula top da top, né? Pra gente entrar rasgando, como se diz, né? Então é isso, tá? As inscrições são no site do ATF, tá? Ou presencialmente. Você pode ir no ATF durante a semana, qualquer turno, para fazer essa inscrição lá presencialmente, ou você pode deixar para ir no dia mesmo. A sala é grande e com certeza abrigará todo mundo, tá bom? Gente, ó, muito obrigado a todos vocês, tá? Eu sempre costumo dizer que vocês, os alunos, são a razão dos professores existir. Você que é aluno, eu gostaria muito que você tivesse a consciência, vou até dar uma filosofada aqui, que eu gostaria que você, aluno, tivesse a consciência de que sem você não existe professor. Sem você não existe cursinho. Então, a partir do momento que você, aluno, começar a perceber que você é a razão de tudo existir, você vai exercer muito mais os seus direitos. Você vai ter uma postura muito mais ativa, você vai poder exigir muito mais. Você tem que prestar atenção, você tem que perceber que nós, professores, somos um produto. Nós somos um produto. Eu, Alexandre Zamboni, eu sou um produto. E você, quando vai para as minhas aulas, você quando adquire meus aulões, você está adquirindo um produto. Então você está ali na posição de exigir de mim. Entendeu? Eu sou algo que você tem que explorar para o seu bem, você está pagando por aquilo, né? Por isso que eu sempre, quem foi meu aluno em turma presencial, sabe que quando dá o intervalo, eu não saio da sala no intervalo, eu fico lá para dar oportunidade para quem não pôde falar comigo durante a aula, poder me procurar no intervalo. Quando termina a aula, eu só saio da aula quando todo mundo sai, né? Para oportunizar a todos que quiserem falar comigo e tiveram vergonha de falar durante a aula. Então, você tem que botar na sua cabeça que você é a razão de qualquer professor existir. Você é a razão de qualquer cursinho existir. Sem aluno não existe professor, sem aluno não existe cursinho, tá? A gente está aqui para servir vocês. Vocês são a razão de tudo. Vocês são a razão de tudo existir. Gostaria muito que você tivesse essa consciência, tá? E que aí, a partir disso, a gente poder formar uma parceria, né? Uma parceria para que você não tenha dificuldade com o direito penal dos seus concursos. Pelo menos no que depender de mim, atualmente eu estou devotando minha vida para isso, né? Para que você não tenha problema com penal nos seus concursos. Você tem uma ideia? No último concurso do TJ, direito penal foi a matéria de específicos com maior número de questões. Pouca gente está se atentando para isso. Mas se você pegar a prova de técnico, a prova de analista, se for contar lá na parte de conhecimento específico, direito penal foi a que mais teve. Então vamos se ligar aí, tá bom? Vamos se ligar aí, tá bom? Gente, então é isso. Eu realmente preciso descansar. Minha cara denuncia isso, né? Eu
tive um fim de semana muito atribulado lá em São Paulo, acompanhando os eventos do SES. Então eu realmente vou dar uma descansada agora e espero encontrar vocês em outras oportunidades. Vou tentar sim ser um pouco mais presente aqui no Periscope. Alguns alunos eles me procuraram uma vez e disseram: professor, sempre que o senhor puder, eu até costumo dizer, nem me chamo de senhor, né? Me chamo de Alexandre, não me chamo nem de professor, que eu não quero ter distância com o aluno, não. Professor-aluno fica uma distância assim, eu não quero não, entendeu? Essa distância professor-aluno, não gosto disso não. É assim, ó, Alexandre, aluno, sem distância, certo? Não é assim, assim eu não gosto não. Professor, aluno, não, assim não, gosto assim. Alexandre, aluno, certo? Sem distância. Então aí eu peço para que você, sempre que precisar de alguma coisa, você me procure, tá bom? Alguns alunos chegaram para mim e perguntaram: senhor, professor, o senhor sempre que puder faça mais Periscope, e porque a gente é uma oportunidade que a gente tem, 0800 e tal, só que eu disse: ó, no que depender de mim, eu realmente vou fazer, porque às vezes a correria não ajuda muito não, mas sempre que possível eu vou realmente tentar aparecer aqui no Periscope, tá? E eu sei que o público já caiu bastante, já tá com 38 pessoas só ao vivo, e é uma pena porque eu deveria ter dado esse aviso antes, mas não tem problema não, que for ver no replay, pode ver no replay depois, e também você vai tomar conhecimento do que eu vou falar agora e pode também divulgar para seus amigos aí. Você deve ter ouvido falar daquele aplicativo chamado Telegram, né? O Telegram é um aplicativo de bate-papo muito parecido com o WhatsApp, né? E aí eu possuo um canal neste aplicativo Telegram, é um canal onde eu posto quase que diariamente conteúdos de direito penal. Eu posto questões e logo depois de um tempo eu posto o gabarito da questão, o comentário da questão. Eu posto dicas de direito penal, às vezes eu posto vídeo aula, eu posto material de PowerPoint, arquivo de Word, tudo eu mando para esse meu canal, tá? Ele já tem mais de 1.800 pessoas, certo? E é gratuito, você não paga por isso. Se você quiser fazer parte deste canal, basta você, claro, você tem que instalar o Telegram, né? Após você instalar o Telegram, você vai salvar o meu número na sua agenda. O meu número é DDD 81 9229 8970, certo? DDD 81 9229 8970, certo? E aí, após você salvar esse número na sua agenda, você vai pelo Telegram mandar uma mensagem para mim pedindo o link do canal. Eu vou te dar um linkzinho, você vai clicar nesse link. Quando clicar nesse link, aperte em entrar. Aí você vai e entra no canal do Telegram. A partir do momento que você estiver dentro do canal, você vai perceber que não tem como você escrever nele. Por que não tem como você escrever nele? Porque no canal só quem escreve é o dono do canal, que sou eu. O que é bom, porque se fosse um grupo, como é no WhatsApp, fica aquelas conversas paralelas, contrapostas, que acaba atrapalhando tudo, né? Então, no canal do Telegram, só quem escreve sou eu. Então, quando você estiver dentro do canal, você vai ter a certeza de que sempre que o canal receber uma notificação, foi eu que enviei alguma coisa e não foi alguém que acordou e quis dar bom dia para o grupo ou enviar algum meme de Dilma, né? Ou fora Temer. Não. Sempre que tiver uma notificação do canal, foi porque eu mandei um conteúdo de direito penal para você. Evita, portanto, que quando você está dentro de um grupo, você tem que ficar catando o que foi que o professor mandou no meio de tanta conversa que não te interessa, nem vai ter aprovado o concurso, né? Então, é isso. Depois que você tiver o link deste canal, pra você, se você, meu namorado, quero que meu namorado entre, minha namorada, amigo, amiga, prima, não sei o que, tio, tia, mãe, avó, quem você quiser que entre no canal, é só você pegar o link que eu te dei e dar este link para a pessoa que você quer que entre. Esta pessoa vai apenas clicar no link, apertar em entrar e estará dentro do canal. Então acho que esperar essa transmissão voltar para a gente poder se despedir direito. Espero que volte, né?
Aconteceu o mesmo que aconteceu da última vez agora. Pronto, voltou. Voltou. Eu tinha dito que... Vocês que estão falando aí, qual foi a última coisa que vocês viram antes da conexão cair, hein? Qual foi a última coisa que vocês ouviram eu falar? Alguém pode me situar? Pronto, ótimo. Então, depois que você tiver o link do Telegram, basta você pegar esse link e dar para quem você quiser que entre no canal, tá certo? Basta você dar o link para quem você quiser. Essa pessoa vai clicar no link, vai entrar no canal e vai estar dentro lá do canal igual a você, tá bom? Então vou me despedir, eu e meu cachorro aqui, ó, travesseiro, as orelhinhas dele, o irmão de Boris. Olha que cena bonita. Então é isso, tá? Espero encontrar vocês em outras oportunidades. Espero encontrá-los no sábado no aulão lá do ATF, tá bom? Espero muito a presença de vocês e prometo que voltarei mais vezes no Periscópio. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas palavras de força, perdão pelo momento emotivo, perdão pelo momento emotivo, acredito que vocês não ficam uma hora dessa no Periscópio para ver marmanjo se emocionar, né? Mas, enfim, acontece, né? Então, vou ficar por aqui, um grande beijo a todos, fiquem com Deus. Tenham uma excelente noite de sono, excelente noite de descanso e um dia produtivo amanhã para todos vocês, tá bom? Beijão, gente. Falou!